Olá! Linda! O João Paulo foi lá tentar fazer o menino dormir. Já vi a carinha dele, todo Viu? fofinho aí, Tô dando tchauzinho. todo saidinho. Daqui a pouco ele tá fazendo live também, né? Pois é, já começou, já entrou nessa, né? É. E aí, Gi, como você está? Tô bem melhor, graças ao Senhor. Estamos recuperando aí. Em E a, breve, 100%. e a coluna? Tá tranquilo? Tá um pouquinho ainda dolorido, né? Mas tomando remédio, cuidando. Sequela E da em breve. sequela que você falou. Sequela da sequela. Já pensou um negócio desse? Incrível. Então, Gi, te convidei, né? Porque tenho super curiosidade sobre você. Porque a gente pensa muito no Xande, até pelo fato da fama dele, né? Sim. E do lado dele tem uma grande mulher que é você, né? Assim, eu não tenho 1,80 m, né? Mas eu não sou tão pequenininha também. Ai, ai. Eu confesso que eu fiz uma lista de perguntas que provavelmente a gente vai ter que marcar outra live, porque essa não vai ser o suficiente, tá? Opa, vambora, vambora. Gi, Fala, amore. eu sei que você tem um trabalho bem legal lá em Níger com as mulheres. Mas antes de você falar do seu trabalho, eu tenho uma curiosidade de saber quem era você antes de ser Giovanna Canhone? Giovanna Miranda, no caso. Não, eu era Ah, Giovana Miranda, agora eu sou Giovana Miranda Cagnoni. isso. Eu Você. acho, Hum, sim. eu ia falar assim, você pretendia ser missionária quando você era criança, coisas desse tipo? Ou você já pensava numa outra profissão? Como que era? Então, desde pequenininha, eu sempre tive esse espírito de compaixão, que é eu não podia ver ninguém precisando de alguma coisa que a minha vontade era ajudar, dividir o que eu tinha, dar até o meu. Enfim, desde pequena sempre foi assim. Eu brincava de boneca, minhas bonecas eram as crianças do orfanato. Então, eu Ah, fazia fichinha olha e eu só. era a professora do orfanato, né? Então, Nossa, foi sempre assim. A minha vontade era fazer 18 anos, comprar um Jeep, pôr uma mochila nas costas e ir para a Amazônia ajudar tribos, ribeirinhas. Era o que eu conhecia e tinha uau. contato sobre missões. Então, assim, Sua eu família acho, influenciou ou você já nasceu com essa vontade mesmo? eu acho que a minha família acabou influenciando muito, porque meus pais, eles sempre foram pessoas extremamente hospitaleiras e sempre gostavam de ajudar o necessitado, fazer campanha de doação de comida, sopão. Então a gente acostumou, né, sempre recebendo pessoa que precisava de um lugar para ficar e acabou que isso foi gerando no meu coração desde pequenininha. Ai, que show, gente, que legal. A criação é muito importante, né? Eu trabalho com o Ministério Infantil, eu sei o quanto o testemunho dos pais ensina as crianças, né? E você teve um bom Hum. testemunho, né? Então, assim, eu fico imaginando, né? O Xande apareceu na sua vida. Ele foi influenciado por você? Ou ele também já veio com esse chamado? Olha, o Alê, ele é uma pessoa extremamente ativa. Então, ele gosta de fazer as coisas, de trabalhar, de estar na frente, de ajudar. Ele sempre gostou, tá? Quando a gente casou, ele já tinha um trabalho de evangelismo com pessoas de rua. Então, assim, no centro de São Paulo, na Cracolândia, ele gostava de capelania hospitalar também, ele já fazia. Então, nós dois já tínhamos uma queda por isso, né? E aí, quando apareceu a África na nossa vida, foi o melhor casamento possível. E seus pais, quando vocês decidiram ficar lá em Níger, largar a família aqui tudo, como que foi para eles receber essa notícia? Sofrimento, muito sofrimento, preocupação. Porque uma coisa é você ajudar o necessitado no Brasil, outra coisa é você ir para um país muçulmano. Naquela época, no início, não tinha quase contato nenhum, acesso à internet, tudo era muito difícil no começo, né? Então, eles tinham muito medo, muita preocupação. Uhum, que legal. E que legal nada, né? Se bem. Deve ter sido um sofrimento para eles.
Mas vocês foram para o Níger, né? Eu conheço bastante a história de vocês, porque vocês estão sempre mostrando nas lives, né? Principalmente a de sábado, né? Que é livre para as pessoas fazerem perguntas. E fica assim uma pergunta: vocês foram para o Níger? Como todo missionário, o missionário gosta de fazer missões, mas o que eu vejo na maioria das vezes é que eles andam assim: ah, terminei missão na África, agora eu vou para a China, agora eu vou para o Japão, agora eu vou para o Brasil. Mas vocês ficaram em Níger. Isso vocês já pensavam que poderia acontecer ou foi acontecendo, foi natural? Pegou vocês de surpresa também? Quando vocês olham para trás hoje, como que é? Então, a primeira vez quando nós fomos para a África, a nossa intenção não era ficar, era conhecer e ver, tentar ajudar quem estava lá e tudo. Só que o nosso coração ficou, quando a gente voltou para o Brasil, o nosso coração ficou lá. Então a gente viu que a gente poderia estar fazendo muita coisa para ajudá-los e Deus começou a tocar no nosso coração. Então, assim, a gente não programou tempo, não programamos construir tudo que foi construído, mas foi acontecendo, né? Assim como um casal às vezes pensa em ter tantos filhos, mas Deus vem e muda tudo a história, foi o que aconteceu conosco. E a gente viu que para fazer missões em países como o Níger, países orientais de uma cultura tão diferente, precisa de envolvimento. E 1 ano, 2 anos, é muito difícil você conseguir a confiança daquelas pessoas. Você não consegue nem entender direito como é que eles vivem na parte só teórica, mesmo que você estude a cultura. É preciso você estar lá, é preciso você se envolver para conhecer. E foi o que aconteceu conosco. A gente começou a se envolver, conhecer as famílias, conhecer as crianças, conhecer a história daquele povo e se tornou muito difícil voltar para cá, cruzar os braços e deixar de fazer aquilo que é necessário, né? Então, quando a gente olha, a gente fala, uau, nem parece que faz tanto tempo assim. E quando as pessoas perguntam até quando, nós não temos também uma resposta. Por quê? Porque até quando Deus permitir, a gente vai lutar por eles, né? É muita coisa que dá para ser feita ainda no Níger, né? Então, assim, a nossa vontade não foi ir para vários países fazendo várias coisas. Ajudar, nós temos um outro projeto que nós ajudamos na Índia já há 10 anos, mas no Níger a nossa intenção é criar raízes que permaneçam. Uhum. Fazer discípulos. Fazer discípulos e deixar um legado, né? Uhum. Hoje eu estou aqui no Brasil por conta dessa pandemia e estou tranquila. Por quê? Porque eu sei que existe uma equipe, eu sei que existe uma família lá que entende a visão que foi plantada e que dá continuidade ao trabalho, independente da minha presença. Que legal. Né? Então, pode falar. tudo isso é uma construção, né? Degrauzinho por degrauzinho. A gente errou muito, aconteceu muita coisa, aprendemos muito, sofremos, choramos, rimos, toda uma história, né? E hoje a gente pode descansar, entre aspas, porque a gente continua daqui trabalhando, buscando ajuda, fazendo o que pode, orientando, discipulando pela internet e fazendo com que a mensagem continue avançando. E o AGD, né, que é... Ai, Jesus, sumiu agora. Associação Guerreiros de Deus. Associação Guerreiros de Deus. Obrigada, Paula. Ele veio através de alguma igreja ou são de vocês? Vocês representam uma igreja lá ou vocês são a igreja? Explica aí para quem está assistindo a gente. Então, AGD, né, Guerreiros de Deus, isso nasceu já há muitos anos atrás. Logo que o Alexandre se converteu, passou um período, estudou a palavra e ele começou a viajar para países da América Latina para compartilhar a palavra. Então, ali começou Guerreiros de Deus, começou dali, aí a gente casou, começamos a fazer um trabalho com crianças de rua aqui em São Paulo, até a gente ir para a África e chegou lá, quando a gente decidiu alugar uma casa, começar do zero, a gente falou, poxa, Guerreiros de Deus aqui também. Então, Guerreiros de Deus hoje é o quê? É como se fosse uma ONG, uma instituição no Brasil, legalizada, onde a gente pode trabalhar e ajudar e arrecadar recursos para pessoas necessitadas, sem fins lucrativos. E no Níger, nós trabalhamos também legalmente como uma associação de assistência social em várias áreas
e na nossa casa nós funcionamos também como uma igreja, né? Então, assim, o Guerreiros de Deus é interdenominacional. Então, hoje existem pessoas de várias irmãos, né, de várias denominações, pessoas que amam o próximo, também que talvez não estão ligados a nenhuma denominação, mas que têm o coração voltado a ajudar, que sustentam esse projeto e nos ajudam a continuar. Então, o projeto AGD, ele é sem vínculo nenhum com denominações. E já houve algum momento que vocês sentiram que não ia ter recurso, que faltou? Já passamos vários momentos difíceis. No início, mais ainda, né? Porque tanto desafio e você não sabe como vai ser as coisas, as pessoas talvez ainda não conhecem ou não acreditam. Então, é um período de construção muito difícil. Nós tivemos experiências de milagres nessa área financeira, né? Uma vez a gente procurou na mala e tinha um pacotinho com US$ 3.000 que a gente não sabe de onde apareceu. E o nosso dinheiro estava acabando. Então, já vivemos experiências desse tipo. Já vivemos experiência também de o recurso tá acabando ou aconteceu alguma coisa e entra na conta, a gente não sabe de onde veio e a gente consegue finalizar aquele mês, né? Atualmente, a gente tem muita responsabilidade sobre nós. Nós temos cerca de 80 famílias que recebem uma ajuda, né, alimentar, uma ajuda financeira, que são pessoas que viviam em situação extremamente precárias, irmãos cristãos em países que são totalmente rejeitados, muitas vezes não conseguem emprego, então, bem complicado. Então, a gente tem a responsabilidade com essas famílias, temos a responsabilidade com as crianças do projeto e muitas outras, né? Então, assim, não é fácil. Desde que começou a ter uma alta do dólar, foi ficando cada vez mais difícil. E agora, com a circunstância da pandemia, bem mais difícil. É desafio, é milagre. E assim, o mês passado eu fechei o mês chorando e dando glória a Deus. Por quê? Porque não tinha como, mas mesmo assim a gente conseguiu. Esse mês, estamos do mesmo jeito. Senhor, como que vai ser? Mas a gente sabe que em tudo o Senhor tem suprido. Então, às vezes, diminui um pouco daqui, diminui um pouco dali, mas a nossa intenção é continuar ajudando essas crianças e essas famílias. Uau! Isso a gente fica vendo as lives, não tem noção dos bastidores, né? Os bastidores. E essas crianças, eu vejo que lá naquele trabalho tão legal, levantar cedo, todos os dias, alimentá-las. Algum momento não teve? Então, lá no Níger, é que eu não entendi a pergunta, desculpa. Falou num dos vídeos que vocês levantam todo dia de manhã e elas já estão lá esperando para ter o alimento delas, não é? Sim. Algum dia aconteceu de não ter esse alimento e elas terem que voltar? Muitas vezes não tem o suficiente. É. Isso acontece. Não tem para todos. No projeto de nutrição, tem dia que vem mais criança do que é esperado, então a gente divide, diminui um pouquinho a quantidade para que todos tenham, mas acontece algumas vezes de não ter para todo mundo a questão espaço na creche. É limitado, porque o recurso é limitado, porque o espaço do local também é limitado. É muito difícil falar não, a gente aperta o máximo que pode, mas já aconteceu sim da gente não ter para todo mundo, infelizmente. Que coisa, muito triste. É difícil demais, né? Escolher quem pode, quem não pode. Você tem que olhar quem é que está mais precisando nesse momento. São decisões extremamente difíceis e que mexem muito com o emocional da gente. E se alguém quiser ajudar, Gê, aproveita que o pessoal tá aí. Deixa eu ver, tem bastante. O que a pessoa precisa fazer para ajudar? Eu tô aqui no Brasil, quero ajudar. E aí? Sim, a gente fala de várias formas, né? Você pode ajudar orando por nós, precisamos de muita cobertura de oração. Pode nos ajudar divulgando o projeto nas suas redes sociais, os nossos links e tudo mais. E financeiramente, a partir de R$ 1, tudo é bênção. Tem pessoa que fala, eu não tenho R$ 100 para ajudar, não tenho 10, mas talvez você tenha 1 ou 5. E se todo mundo ajudasse com um pouquinho,
dá para fazer a diferença. Então, nós temos as contas no site, que é a gdniger.com, ou através aqui da nossa rede, desse perfil, você pode entrar lá no inbox, que a gente envia tudo direitinho para vocês. A gente também presta relatório se for necessário. E assim é a forma, é simples, né? Não tem muita dificuldade. É quem quiser, quem puder e da forma que quiser. Ah, legal. Gi, e as mulheres? Como que começou esse trabalho tão bonito que eu vi lá nas fotos, nos vídeos? Então, o projeto com mulheres esse ano está fazendo 11 anos que nós começamos. O projeto, o nome é Maison des Fleurs, que significa Casa das Flores. Então, esse projeto com as mulheres nasceu no meu coração no desejo de ter mais proximidade com elas para poder compartilhar desse amor, dessa alegria, dessa preciosidade que é ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque as mulheres em países muçulmanos é mais difícil você chegar até elas, entende? Então, assim, tem muitos pontos, pessoas que bloqueiam você conseguir ter um relacionamento, elas conversarem com alguém, se abrirem com alguém. Então, nós queríamos o quê? Abrir um projeto onde elas poderiam aprender algo como corte e costura, serem alfabetizadas na língua francês, porque elas falam em dialeto e a maioria não teve acesso à escola, mulheres, e poderem também ter um contato com o evangelho sem uma pressão familiar. Então, a gente abriu esse projeto e ali começou corte, costura, devocional, evangelismo, até elas começarem a se abrir, pedir uma oração, a contar a história delas para a gente, de abusos que viveram, de situações, a maioria com casamento forçado, casamento arranjado. Então, nasceu da vontade de levar esse amor, essa esperança até essas mulheres, né? Então, isso foi em 2009, nós abrimos a primeira casa, que hoje está fazendo 11 anos, e em 2012, 11, nós abrimos a segunda casa que fica do outro lado da cidade, que hoje nós temos ela há 9 anos. Que legal. E elas percebem que está tendo diferença na vida delas? Elas conseguem ter essa dimensão? A formação, são 3 anos de formação para as mulheres nesse projeto. Então, normalmente a gente começa com uma turma com 30, quase 40 mulheres, e no meio do caminho algumas sofrem a perseguição familiar, né? Descobrem, porque a gente não esconde, sabem que é um centro cristão, então elas acabam tendo uma perseguição para não estar participando. Outras acabam entrando ali solteiras, aí casam, o marido não quer que vai. E existem aquelas que perseveram e continuam até o fim e que normalmente testemunham com medo, muitas vezes, mas testemunham da diferença que o evangelho e que aquele projeto tem feito na vida delas. Eu já vi muitas mulheres chorando de alegria, desmaiando de emoção, simplesmente porque aprenderam a escrever o seu próprio nome, ou tiveram a condição de fazer o uniforme do seu filho, ou se sentiram o mínimo valorizadas. Então, tudo isso tem feito uma diferença e uma transformação na vida dessas mulheres, né? E tem sido um desafio muito grande. Existe muita possessão demoníaca também. No Níger tem muito. Existe uma cultura que diz que toda família tem uma pessoa que ela recebe esse espírito que vai passando de geração em geração. Então, o que acontece? Nós tivemos uma época que nós tínhamos 10 ou 12 meninas que tinham esse problema no projeto. Então, foi assim, muito difícil, muita oração, muita palavra para elas poderem entender que elas precisavam querer, né, ser transformadas e serem libertas também. Algumas querem, outras não. Até então aquilo... Isso. E então a gente, com muita luta, muita oração, muito amor, teve uma menina que ela tinha uma promessa, na vida dela tinha uma promessa de um espírito e ela não poderia se casar. E ela pediu oração, porque ela tinha um sonho. E esse demônio familiar que seguia ela, falava que se ela
casasse, ela iria morrer. Então a gente compartilhou muito do evangelho com ela, compartilhamos muito do que Jesus faz, que o nome de Jesus é poderoso. A professora orou muito com ela e hoje já tem 1 ano e meio, né, que ela é 1 ano que ela é casada, e ela esteve num dos nossos cultos e ela testemunhou e ela falou: eu não conhecia o nome de Jesus, mas hoje, por causa desse projeto, eu conheci, e por causa desse projeto eu fui liberta por Jesus e eu estou casada já há 1 ano e graças a Deus. Então, assim, mudou a vida dela, porque ela vivia numa prisão emocional, né? E hoje ela tem toda a liberdade de construir a sua família, porque Jesus nos chamou para uma liberdade. Uau, você deve ter muita história, né, Gi? Olha o João Paulo. Deixa eu invadir vocês. Ei, Gi. Tudo Tudo jóia? bom? Tudo jóia? Como é que tá essa coluna aí? Ela já falou. Tá aqui, viu? Tá parecendo uma veinha de 80 anos. 80 anos é grupo de risco. Olha só. Viu? Deixa eu invadir um pouquinho a live de vocês aqui, só um pouco. Interromper o Café das Mulheres aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando o gancho que vocês já colocaram, e até pedindo desculpas a Tiziane se de repente eu estiver avançando na pergunta que ela ia te fazer. Giovana, como é você, por exemplo, a religião predominante lá é o Islã, é verdade? Sim, 98%. 98%. Como é para você, como mulher ocidental, brasileira, chega lá com costumes, com tradições e com uma crença completamente diferente para eles e tá levando isso para as mulheres deles lá? Era exatamente o que eu ia perguntar. Pois é, né? Eu tô aqui roubando sua pergunta, né? Não tem problema, não. Eu tô aqui pegando biscoito para mim. Sem problema. Certo. Como é que é para você? Você tem algum tipo de perseguição? Existe algum tipo de retaliação? Como é que vocês, fora aquelas pedradas que vocês levaram na casa, né? Um tempo atrás? Isso, mas fala para mim um pouco disso. Então, tem muita hostilização, né? Muito ataque, muita ameaça verbal, isso existe. Há muitos anos atrás, quando eu cheguei lá, eu sentia muita resistência, né? De mães não querer que a sua criança frequentasse, tivesse contato conosco. Por quê? O Islã radical, os terroristas, eles não pregam, não é diretamente contra o cristianismo, mas é contra o ocidentalismo. Então, tudo aquilo que é ocidental é contra aquilo que eles acreditam de religião pura, né? Então, qualquer coisa que venha do Ocidente, música, roupa, costume, escola, por isso que tem aquele grupo terrorista que o nome é Boko Haram, que significa escola é pecado. Então, eles normalmente atacam escolas, creches, porque eles falam que esse tipo de instituição está tirando a criança do caminho da pureza daquele Islã radical que eles acreditam. Então, assim, enfrentei bastante dificuldade, principalmente por ser mulher. E também gosto de falar, gosto de fazer as coisas, então é mais complicado ainda. Mas, graças a Deus, assim, o Senhor deu sempre muita firmeza para nós e muita convicção do porquê Ele nos chamou para ali e por que nós estávamos ali, né? Se a gente estivesse ali e tivesse que se esconder atrás do medo ou das ameaças, as coisas talvez não teriam acontecido. Já tive que, por exemplo, lá existe o táxi. Táxi não é para uma pessoa só, é como se fosse várias pessoas podem entrar e ele vai deixando cada um no lugar do caminho. Então, eu já peguei uma vez um táxi e entrei e ele estava escutando o Alcorão super alto. E quando eu entrei, eu estava terminando de falar no telefone. E ele incomodou com isso, só porque eu estava terminando de falar no telefone. Tinha outras pessoas no táxi também falando. Mas por eu ser ocidental, ele andou 2 quadras e ele mandou eu descer e falou que não poderia continuar comigo porque eu era imunda, enfim, por eu não ser muçulmana. Então, assim, já aconteceu comigo e eu sei que já aconteceu com outros missionários, com outras pessoas também esse tipo de hostilização, né? Eu já recebi ameaça de mãe de criança que me falou que eu era feiticeira, que eu estava roubando o coração das crianças, que eu tinha que ir embora. Enfim, muita coisa acontece, né? Muita luta mesmo nessas áreas. A gente tem que ter muita precaução e também muita prudência,
para saber aonde ir, como ir. Uma mulher não anda sozinha num lugar desse, não deveria andar, pelo menos, né? Existem mulheres que andam, mas não deveriam andar. Também acontece de ter lugares que eu tenho que ir com a cabeça coberta, com o fular, tudo com o véu, para poder ser respeitada, né? Não é nem uma questão de eu respeitar eles, é uma questão de se eu quero respeito, eu tenho que me proteger também. Então, assim, tem toda uma conduta a ser tomada. Hoje, a gente já está muitos anos, mais 18 anos, bem dizer, desde a primeira vez da África. Então, a gente tem um projeto há muito tempo e a gente está naquele local ali, o pessoal todo conhece a gente. Então, eu tenho hoje algumas liberdades que no início eu não tinha. Porque existem crianças que são ainda muçulmanas, mas que cresceram no projeto, que hoje são adultos e que conhecem a gente, que nos respeitam, que nos defendem, né? Como tem outros também que lutam contra a gente. Então, tem de tudo um pouco. Na minha casa, no projeto onde a gente cuida, tem já uma certa liberdade por a gente estar há muito tempo, mas tem lugar que hoje eu não frequento mais por conta da prudência também. Tá certo. Obrigado, Gi. Deixa eu lá ver o bebê como é que tá. Deus é tão bom que ele dormiu e iniciou a live. Tá bom? Deixar vocês aí. Tá? Manda um beijo pro Xande aí por mim, tá? Hoje os maridos estão de folga da live. Verdade. Ok, vai lá, tia, se arrasa. Gi, e a vaidade? Por que eu tô te perguntando isso? Você é uma pessoa que trabalha muito, né, lá em Níger. Pelo que eu vejo a rotina de vocês. Dá tempo de você pensar em olhar no espelho, passar seu creme, hidratar seu cabelo, pensar na melhor roupa? Dá tempo para isso? Ou você já levanta correndo mesmo para fazer a obra? Assim, o tempo lá é muito corrido mesmo. Eu falo assim, quem se envolve com missões num país quente como o Níger, tem que abrir, assim, abrir mesmo mão da questão da vaidade. Porque, primeiro, o seu creme vai ser um protetor solar. E o seu perfume vai acabar virando repelente. Né? Então, tem tudo isso, né? É claro que, assim, a gente usar o lenço, né, no cabelo, muitas vezes acaba protegendo o cabelo da gente, do sol, da poeira e de tudo mais, né? Normalmente, uma vez por semana, eu, as meninas, né, que minhas filhas e as missionárias que são filhas para mim também, a gente acaba tirando para cuidar do cabelo, para cuidar uma da outra. Então, a gente acaba tendo esse cuidado. Meus filhos já falaram tanto na minha cabeça, porque eu era muito relaxada. Então, assim, na roupa, pra nada, tava tudo bom pra mim. Eles falavam, mãe, você tem que cuidar, porque a mulher africana, ela se cuida. E ela sempre tá toda bonitona, né? Aí eu comecei a falar assim, deixa eu dar uma melhorada, porque tá difícil. Então, assim, hoje eu passo um rímelzinho para dar uma animada. Enfim, passo um protetor solar, porque antigamente eu não passava. E aí minha pele começou a ficar detonada. Então, hoje, assim, eu acabo tirando um horáriozinho para mim me programar também, porque precisa, né? A gente precisa cuidar da gente. Uhum. Ainda mais que você discipula mulheres, eu acho que você tem que ser testemunha até nisso, né? Precisa. E a gente tem um grupo de mulheres, né, na minha casa. Então, assim, toda quinta-feira a gente tem um grupo onde a gente fala só sobre assunto de mulher. Moças, mulheres, comportamento, o que fazer, como se portar. E é muito legal, é muito gostoso. Elas acabam se abrindo e a gente curte, é legal. Eu sou básica, dá pra perceber. Mas acho que se eu tivesse em Níger, eu já tava toda vermelha. Porque branca desse jeito. E o calor lá, insuportável, né? Já acostumou? Não, calor não. Calor é muito difícil. Eu acho que a coisa mais difícil para mim, desde o princípio, é o calor. O Níger é um país muito seco, muito quente e muito difícil nessa área. Tem dias que parecem insuportáveis por conta do calor. E as missionárias que estão com você também fizeram famílias lá? Ou elas vão, ficam uma temporada e voltam? Como que é? Então, as que estão hoje com a gente no Níger, elas são parte da família já. Então, elas acabam chamando até de mãe, pai. Inclusive, na sexta-feira, essa sexta, às 5h30, no Facebook, a gente vai fazer uma live. Eu e as duas meninas, que é a Glau e a Nath,
a gente vai falar um pouco sobre a esperança em meio ao caos, né? Que eu acho que tem muito a ver com os dias de hoje que nós estamos vivendo e tem muito a ver com o que a gente viveu e vive no Níger, né? Então, assim, elas são parte da família, lidam com meus filhos como irmão, então, assim, estão totalmente envolvidas também lá, não são pessoas que são missionários trabalhando no projeto, não. Elas já fazem parte da família, estão ali cuidando também da família. E se alguém quiser ir também, como que funciona, Gi? Existe essa possibilidade de alguém que nunca fez missões, mas tem uma vontade de saber como que é, não tem nem certeza se é o chamado, mas queria ir, ter uma experiência. Existe essa possibilidade? Existe, sim. Já recebemos pessoas por pequenos períodos para ter uma experiência, para ver como que é o trabalho na África, ter contato com essas crianças. Eu lembro até uma pessoa que falou assim, eu queria ir só para dar banho nas crianças, né? Então, isso existe, sim. Tem como. Nesse momento, tá tudo fronteira fechada. Mas depois, com a fronteira aberta, dá para ser programado. A gente pensa em montar. A gente já estava pensando em montar uma caravana, né, para Níger, para receber pessoas para passarem 7 dias e terem uma experiência real com crianças, com as mulheres, homens com os meninos no futebol. Então, assim, tudo é possível, tem que ser programado, tem que ser conversado, tem que estar dentro daquilo que a gente vai estar dizendo, porque é um país muçulmano, é um país onde tem muito problema de segurança, então tudo sendo organizado é possível. Ai, que show. E o que você mais está curtindo lá em Níger, apesar de você já estar há 18 anos lá? Mas o que tem de diferente no Níger, do Brasil, que você gostou? Que você falou assim, poxa, podia ter isso no Brasil. Existe alguma coisa? Gafanhoto. Eu acho assim, depende da área, né? De questão de paisagem visual, eu sou apaixonada com aquele visual de duna, eu gosto disso, gosto de ver gente montada no camelo, gosto de turbante, eu gosto desse negócio meio árabe, eu acho bonito. Mas eu acho não que não tenha no Brasil, mas na África eu tive um acesso real a isso, as crianças. As crianças do Níger, elas são incrivelmente lindas, incrivelmente especiais e apaixonantes. É um negócio que te pega e não te solta mais. Que show. Eu vejo, nossa, elas parecem que não são tristes, né? Estão sempre sorrindo, né? Eu Então, falo para as crianças aqui que eu cuido, olha que exemplo, eu passo vídeo para elas de cultos que tem na África, como que as crianças se entregam, os adultos, né? Falo, gente, olha, isso que é se entregar para o Senhor, né? Porque eles ficam lá paradinhos, com vergonha de orar, né? Bem diferente da África, né? nossa, lá eles são bem participativos, né? As crianças. Mas tudo vem também assim, né, Tice? Desde a creche, as crianças, elas aprendem, né? Que tem que agradecer pela comida. Elas aprendem que se uma criança acabou discutindo ou fez feio com alguém, tem que ter o conserto, pedido de perdão, a compreensão do porquê que aconteceu aquilo. Então, assim, é todo um processo que já tem sido gerado há anos, que está trazendo uma transformação na vida dessas crianças. Então, assim, você fala, quem quer orar hoje? Todo mundo quer orar. Quem quer cantar? Todo mundo quer cantar. E às vezes a gente está na base, a nossa casa é na base. Acho que alguém até perguntou aí se a gente mora longe do projeto. Não, a gente mora no projeto, bem dizer, os quartos separados, né? Mas é no projeto. E às vezes a gente olha da janela, de manhãzinha a gente escuta, né? As crianças brincando de fazer culto, brincando de cantar. E o outro fala, eu que vou pregar. E começa a falar lá no dialetinho deles, uma coisa mais fofa. Ai, meu Jesus. Não tem como sair de lá mesmo, vendo essas coisas. Não tem. Não tem. Fora os netos, né? Meus netinhos, gente, não aguento, não. Muito tempo atrás eu quase que fui, mas aí as coisas aconteceram, eu não fui. Cheguei a falar com vocês, mais de 10 anos. Você nem Uau! Mas aí o Miguel... Gi, você falou de dunas que você gosta. E eu vi nos seus vídeos, lá nas playlists, que você gosta de recitar poemas, cordéis.
né? Você que compõe ou são de outros compositores? Como que é essa paixão que você tem por poesia e cordéis? Então, assim, às vezes eu acho que eu não sou muito boa com as palavras para falar, né? Eu prefiro sempre o Alexandre falando, mas eu gosto de escrever. Eu acho que eu acabo colocando meu sentimento no papel de uma forma mais profunda, né? Então, eu tive uma experiência e eu escrevi alguns poemas baseados em salmos. Inclusive, vai estar virando um livro que chama O Sofrimento da Alma e o Socorro de Deus. Né? Em breve, a gente vai ter esse livro por aí com 170 poemas nessa área de sofrimento e socorro de Deus. Então, assim, são momentos que eu tenho, né, de introspecção, de uma busca de olhar para dentro de mim, de olhar para minha alma em meio ao caos e clamar: Senhor, socorre-me, porque só em Ti eu posso confiar. Só o Senhor pode me tirar dessa situação ou desse sentimento, né? Então, eu tenho tido essa experiência. Talvez o cordel que você viu foi um tio meu que escreveu, que é o Cordel aos Missionários, né? Ele escreveu em homenagem a gente e daí eu acabei recitando ele nas dunas no Níger. Mas eu tenho, até no nosso canal tem um pouquinho dos poemas aí que eu já recitei que são de minha autoria. Eu vi, não é da sua autoria também, foi no dia da Páscoa, no momento que você recitou aquele salmo. Da Lembra? Páscoa? Aquele é meu. É seu, não foi um capítulo de salmo, não? Não. Não, eu sei que, olha, o Espírito Santo desceu, tá? Da Páscoa, né? Nossa, Aquele lá foi baseado em salmos, mas eu que escrevi daquele jeito. é chamado, porque a forma que você lê, a gente não tem como não se emocionar. A gente sente um calor aqui dentro do coração, uma coisa incrível. Muito bom. Amém. Glória a Deus. E o gente como a gente? Como que Então, funciona? gente como a gente é assim, simples como a gente. Como a gente aqui? A minha ideia foi assim, trazer histórias, né, de pessoas como a gente, simples e que acessíveis e que tenha algo que possa edificar ou trazer alegria ou trazer resposta para o próximo. Então, foi mais ou menos assim. Então, algumas oportunidades que eu tive, eu acabei fazendo esse gente como a gente aí. Mas já tem assim, tem alguns ainda que eu não editei, já até 2 anos atrás, tem que fazer, gente. Tá tendo tempo. Eu curti muito, gostei muito. Tem até, ó, a Glau tá aqui, ó, tá assistindo. Tem gente como a gente com a Glau. Tem gente como a gente com a Nath, com a Carlinha também, que tá aqui assistindo a gente. Elas estão tudo lá no Gente Como a Gente. Eu até anotei um nome, deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho. Pique, como que é o apelido dela? Piqui. Nem sei se é nome, como que é isso? Piqui é o apelido dela. E o dela veio da primeira, que eu não lembro o nome agora também. Acho que foi ela. Não, essa Piqui não. Ela tava com uma trança bonita assim do lado, falou que ela casou em Níger. É a Piqui. É. E a outra tava no centro do Níger, junto com você. É a Glau, então. Ah, então tá. Então vi das duas. E vi do seu filho também. Do Med, eu fiz com o Med também. Muito Tuareg, legal. com turbante. Isso, muito legal. E vi outros também, vi do Brasil, né? A Nívia Soares, Ai, gente, Ludmila Feber, Sim. o Nil, né? Sim, querido. Quem tá aí ouvindo, não foi? Vai lá no canal do AGD, tem umas playlists bem legal, dá para saber muita coisa sobre Níger, sobre pessoas, histórias. É melhor do que esses programas da TV, que eu não vou citar o nome. Não é melhor, é o mesmo nível, é um conteúdo legal, né? Não é? Trazendo uma pessoa mais para perto, para uma realidade, para mostrar assim que, poxa, talvez você está vivendo uma história, mas não é só você, né? Dividir dores, dividir sentimentos, dividir esperança, dividir edificação, né? O Senhor nos chamou para ser corpo. Então, a gente precisa aprender a dividir nosso sentimento, a nossa fé, a esperança que o Senhor colocou em nós, né? Isso. E você tem um dom para edição de vídeo que eu vi, né?
Ah, eu gosto, assim, o problema é eu teria que estudar um pouco, mas eu vou fazendo, né, do meu jeito. Não, muito legal. Você faz funcionar, porque eu fico pensando assim, eu conheço vocês graças ao seu trabalho de edição. Porque eu tenho certeza que existem outros missionários, mas a forma que você fez o site, essa informação que é passada pra gente, a gente conhece vocês. Não é só pelo fato do Xande ser conhecido. Porque quando eu pesquisei, eu até falei isso na outra live com o Xande. Quando eu pesquisei, eu não pesquisei ex-Paquito da Xuxa, eu pesquisei missões na África. Aí apareceu o seu trabalho. Então, assim, é muito bem feito, é uma coisa que tem alcançado aqui pessoas, passada informação, entendeu? Amém, amém. E a intenção é essa mesmo, é trazer aquela realidade diária do que acontece lá, um pouco mais para perto aqui de quem está no Ocidente. Por quê? Eu via por mim, né? Na minha infância, na minha adolescência, por mais que eu sempre gostei de ajudar e tentava ir atrás de pessoas necessitadas, eu não tinha noção do que era África, do que era missões na África. Então, assim, eu ficava sem saber como era. Eu acho que muita gente aqui não tem esse contato. Então, imagina no que viu num filme ou que escutou um testemunho de alguém, mas quando você traz a imagem, você traz a realidade, você traz aquilo que pode ser feito, a esperança. Você vê uma criança há 10 anos atrás que estava com a gente, era de um jeito, e agora passou 10 anos, ela de outro jeito, com oportunidade, você vê a melhora. Tudo isso traz esperança, né? Mostra assim, eu tô investindo também em missões, estou investindo em algo que está transformando vidas, porque eu estou vendo a transformação dessas pessoas, né? Eu estou vendo que essa criança, ela antes era uma criança que morava na rua, agora ela estudou, agora ela tem uma profissão, agora ela pode ajudar alguém. Enfim, tudo isso, trazer essa informação e trazer também uma informação onde as pessoas consigam orar com mais direção, né? Poxa, deixa eu orar porque essas crianças estão sendo atacadas dessa forma nesse momento, porque eu vi, né? Traz uma realidade diferente. Então, a intenção é sempre essa. A gente sempre tem falado que a nossa intenção nunca é expor ninguém para causar sensacionalismo, mesmo que se fosse isso, a gente usaria outro tipo de foto e outro tipo de imagem. Mas é o contrário, é trazer uma realidade e tocar em corações que estão aqui para dizer, é possível fazer a diferença com um pouco na vida dessas pessoas. Uhum, com certeza. Eu lembro de uma foto que foi postada há uns 10 anos atrás que me chamou muita atenção, por mais simples que seja a foto, das crianças indo pegar suco com vocês, cada um com uma panela, outros com caneca, né? E aquilo me chamou muita atenção. E a partir daquilo eu comecei a falar com as crianças da igreja, do trabalho de vocês. Infelizmente eu não enviei, não lembro o que aconteceu, que eu não consegui, mas elas fizeram folha de papel ofício, desenho para Níger, para as crianças, mandar para as crianças de lá. Assim, foi um pessoal daqui conhece muito vocês graças a esse trabalho. A gente fez. Amém. Porque nós tivemos um congresso de crianças com o tema missões. Então a gente falou muito de vocês, deixou a conta bancária para fazer oferta no corredor da igreja para o pessoal passar e ver. Foi uma coisa bem mesmo assim, pensando em vocês. Porque era a nossa referência, entendeu? Amém. E vocês são muito referência na área de missões mesmo. Uma nossa bênção, bênção na nossa vida. É a nossa escola, né, na internet. Porque até então, o que era missão para mim? Era Jocum, né? Vocês chegaram a fazer? Algum Não, tipo de... nós fizemos o Betel brasileiro, que com concentração em missiologia. Então, fizemos 4 anos. Isso. E a igreja não enviava, né? Não enviava a gente para fazer esses cursos e não enviava para fazer missões. Então, o que a gente fazia? Pensava em vocês, orava, 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 orava. E foi muito benção. Foi uma época muito boa no Ministério Infantil. Faz tempo. Muito tempo. Falando em faz tempo, Gi, uma coisa bem antiga também que eu achei, assim, incrível que aconteceu com vocês, quando o pessoal foi lá, passou queimando as igrejas, jogando pedra, eu vi lá na reportagem que ele chegou a desmaiar no chuveiro, não foi isso? Ou eu tô confundindo a história? Acho que está confundindo, né? Quando teve a questão do atentado em 2015. Isso. Ou foram duas histórias diferentes? Eu acho que foram histórias diferentes. Esse Ele negócio de desmaiar, não lembro disso, não. Não sei, não. eu coisa dele ter infartado, não?
Depois ele ficou um pouco o coração acelerado, né? Mas no dia do atentado, a gente saiu vendo a multidão vindo, né? A gente entrou no carro, deu para ver eles vindo, estavam bem próximos à nossa casa já. Nossa, gente, uau, incrível. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui que eu tô perdida. Mas foi uma experiência assim muito incrível para a gente quando aconteceu isso do atentado, a gente ter que sair, né, correndo e só porque a gente era alguém que falava do nome de Jesus, eles foram para destruir a nossa casa e, enfim, queimar tudo, todas as nossas roupas, todos os nossos móveis, destruíram tudo mas foi uma experiência que a gente sentiu a paz que excede todo entendimento. Sem a gente saber o que ia acontecer, a gente conseguiu naquele dia, o pessoal conseguiu dormir, ainda a gente estava num local escondido, dormir em paz, como se nada tivesse acontecido, e sabendo que o Senhor ia cuidar, a gente sem saber como seria o dia de amanhã, como que seria, se a gente, o que a gente ia fazer, né? Mas a gente permaneceu ali, olhando para o Senhor, pedimos uma direção de Deus, de como que ia ser. No meu coração, né, como mulher, eu falava, Senhor, não deixa o Alexandre querer ir embora não, porque eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Foi assim, mas já aconteceu muito, a gente já recebeu carta de Mesquita com ameaça, né, para a gente ir embora do país, ameaça de morte, já recebemos muitas ameaças. A realidade de quem vive num país desse tipo. Eu não consigo ver o tamanho das letrinhas aqui, mas tem gente fazendo pergunta. Alguma eu vi passando que falou: esse ataque aconteceu apenas uma vez? Esse tipo. Respondeu? De queimar nossa casa só uma vez. Agora, ameaça, pedra, hostilização, isso aí é sempre, né? No início, com mais frequência. Que bom. Mas o Senhor é que te protege, né? Protege vocês todos. A gente tá tranquilo, né, quanto a isso, porque a gente tem feito aquilo que nós acreditamos que é verdade e com direção e com prudência, sem nos expor. Então, se o Senhor permitir alguma coisa é porque foi vontade dele, né? A gente não está buscando essas coisas. Pelo contrário, a gente tem feito aquilo que pode ser feito, permanecido quando ele disse para permanecer na época do atentado. A gente sentiu Deus falando para a gente, fica aqui, vocês precisam ficar. A embaixada chamando a gente para ir embora, mas a gente sentiu de ficar e ficou. Agora, com essa pandemia, já sentimos ao contrário, tanto nós quanto a nossa família, nossos filhos e também os obreiros que trabalham no projeto, todos sentiram, é o momento de vocês irem e nos ajudar de lá. Então, assim, é tentar buscar discernimento para cada situação. Entendi. Gi, teve um período também que você esteve enferma, né? Há vários. Porque até então eu sei que lá é um país que é muito perigoso na questão de saúde, né? Que vocês falaram muito da desidratação, né? Por causa do calor, né? Sim. E tem também as complicações que teve com você, que você teve que vir para o Brasil, né? Como que foi passar por tudo isso? Então, assim, várias vezes, né? O Níger é um país onde a questão de saúde é precária, principalmente na área que eu estava precisando. Então, assim, eu passei por algumas cirurgias. Então, tudo começou em 2014, mais ou menos, onde eu fiz a primeira cirurgia. E aí, depois daquilo, cada ano eu vim voltando para o Brasil para cuidar da minha saúde, até que chegou um tempo que eu precisei fazer a cada 6 meses um controle médico. Ainda estou fazendo esse controle. Enfim, foram mais de 10 cirurgias, alguns problemas de saúde que não se tratava lá. Algumas vezes que eu voltei para lá e tive complicação, tive que voltar correndo para o Brasil, enfim. Mas, na medida do possível, assim, o que eu creio, sabe, Tícia, é o seguinte: o Senhor, ele é poderoso. E se ele quiser, basta uma palavra dele, acabou o problema de saúde. Ele pode curar. Eu creio na cura, eu oro por cura, oro pelos doentes. Mas, se ele não fez isso na minha vida, é porque ele quer ser glorificado de outra forma. Então, eu não vou questionar a Deus e nem o poder de Deus e nem o porquê isso aconteceu ou não comigo. A minha postura é uma, independente da circunstância que o Senhor me permite viver, eu vou continuar.
lutando. Enquanto o Senhor me der pernas para continuar e boca para continuar falando, o meu papel é continuar falando. O meu papel é continuar crendo. O meu papel é continuar compartilhando essa esperança, né? Independente da minha circunstância. Por quê? Porque tudo é para a glória de Deus. Se eu for curada, é para a glória de Deus. Se eu não fui curada naquele momento, também é para a glória de Deus. Por quê? Porque ainda que doente e enfermo, ainda que com dificuldades, eu lutarei. Ainda assim, eu vou fazer. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para me usar mesmo assim. Então, a cada dia que Deus permitir, eu peço a Ele, Pai, me dê a graça de voltar. Seja pelo tempo que o Senhor quiser, mas me dê a graça. Então, assim, hoje o nosso tempo no Níger ele tem sido muito baseado na minha saúde. E a gente tem visto isso como termômetro de Deus. A gente fica um período, aí se eu fico doente, preciso voltar, a gente vem para o Brasil e Deus abre outras portas, né? Inclusive esse projeto musical que o Alexandre está fazendo, nesse último ano, 1 ano e meio, ele conseguiu fazer por conta da gente vir para o Brasil por causa da minha saúde. Então, assim, em tudo dai graças, né? A vontade do Pai Deus é soberano acima de tudo, acima de saúde, acima de médicos, enfim. E vocês, assim, são uma igreja ambulante, né? Não é? Não. Então Como eu assim? acho, tipo, vocês não precisam de 4 paredes para dizer que é igreja. Porque eu tô vendo muita igreja Ah, que não estão se abrindo. Quando, na verdade, nós somos igreja até dentro de casa, né? isso a gente aprendeu muito na África, Tice. A gente Então, aprendeu que Jesus não é falar, Jesus é viver. Ou você exato. vive, ou ninguém vai te ouvir. E vocês, de alguma maneira, vocês também são uma escola de missões. Vocês são a escola, a vida de vocês, o testemunho de vocês. Então, eu acredito que você estar doente e não parar de fazer missões, que você poderia simplesmente falar, tô doente, chega, vamos parar por aqui. Eu tenho que cuidar da minha saúde, não tem como ficar indo e voltando, indo e voltando. Mas você faz isso, você vai e volta, vai e volta. Isso serve de testemunho pra gente, para que a gente possa fazer igual, né? Porque ninguém é eterno, né? E existem mais pessoas que vão continuar fazendo essa obra, né? Que precisam ver em vocês um testemunho, né? Perseverança, Amém. né? Perseverança. Tem essa Perseverança. palavra aí, dos últimos 5 anos. E você, mãe de 19 filhos, estando aqui no Brasil no Dia das Mães, como que é? Aí foi triste. Ontem foi muito triste. Vem cá, gente. Ontem eu não pude estar com os meus pais e com a minha mãe, né? E não pude estar com os meus filhos também. 19, né? 19. Na E não tem nem... verdade, tem mais, viu? Tem. Que legal. Gi, do que você, quando tá no Níger, sente mais falta no Brasil? No Brasil, da minha mãe e do meu pai, da minha família, E quando você tá no Brasil, o que você sente falta no Níger? dos meus filhos. Ela é família pura, né? Total. Uhum. Fala aí, João. Aí eu invadindo de novo, Gia. Eu tento me controlar, eu tento ficar ali quietinho, mas como o neném dormiu, eu venho aqui pegar um biscoitinho e volto. Gia, deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez eu espero que eu não esteja invadindo de novo o cronograma da Tícia aqui. Uhum. Olha só, que eu tô com medo de terminar a live e ela não fazer essa pergunta para você. Tá Então, bom. olha o que acontece. Qual é a minha pergunta, a minha curiosidade aqui? Não, a gente sabe que existem muitas pessoas que elas querem o que a gente chama aqui no Brasil de biscoito. Essa palavra tá na moda, né? Que é aquela atenção a mais que... Sabe que a pessoa tem uma fama, tem um certo destaque, então ela fica ali querendo aquele biscoito, que é a atenção. Então, o que eu queria saber de você é o seguinte, até onde atrapalha, até onde incomoda as pessoas chegarem até você procurando a esposa do Paquito, ou então querendo saber do Paquito e perguntando do Paquito e esquecendo todo esse trabalho maravilhoso e toda essa obra maravilhosa que vocês fazem a dois. Tem um ditado que diz o seguinte, só para encerrar minha pergunta. O pessoal fala que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu não acredito nisso. Eu acredito que do lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E você, como esse é atalaia do lado dele, como é que é isso pra você? A pessoa, e o Xande? Então, essa história de biscoito, eu não sabia disso não. Essa é nova, hein? Deixa eu anotar aqui. Atenção.
Então, assim, eu não tenho muito problema com relação, assim, normalmente as pessoas não me procuram, né? Normalmente as pessoas procuram diretamente ele, porque tem o Facebook já, então escreve direto para ele. Dificilmente as pessoas tentam um contato desse tipo comigo, né? Também acaba que, olha, eu demoro muito para responder as mensagens, o pessoal desiste também, né? É porque o meu celular... Ocupada, gente. É bem parecido. Pô, gente, é desse jeito. Mas, assim, uma coisa que talvez me incomode é a questão das pessoas agirem diferente, tomarem uma postura diferente quando elas descobrem o passado do Alexandre. Então, assim, tá te tratando mal, descobriu que só porque um dia ele trabalhou na televisão, começa a te tratar muito bem, né? Então, assim, isso é uma coisa que, para mim, me incomoda, me faz mal, né? Eu acho que a gente não precisa disso, né? Nós somos irmãos em Cristo e eu acho que muito mais honra o que o Alexandre é hoje do que o que ele foi no passado, né? Então, assim, acho que as pessoas não precisavam ter esse tipo de comportamento dentro da igreja, de só porque é um cara também, só porque ele conhece um monte de gente que está na mídia ou está na fama gospel aí, as pessoas tentarem se aproximar dele para tentar chegar perto de uma dessas pessoas, né? Sendo que isso não é para nós, né? Eu considero um pastor do interior do Níger que dorme na areia, que passa de N dificuldades e que ninguém sabe da existência dele. Para mim, esse homem é um homem de honra, é alguém que eu respeito, é alguém que, sabe, muito mais do que alguém, às vezes, que está aí numa mídia só porque tem uma voz bonita, né? Não desconsiderando também quem tem a voz bonita ou não, né? Não é essa a minha intenção de falar, mas a minha intenção de dizer que todos nós temos um valor diante de Deus, né? E nós não deveríamos medir o valor de ninguém por aquilo que ela foi, ou pelo acesso que ela tem a coisas, ou pelos recursos que ela tem. Eu não posso tratar alguém melhor só porque ele é rico. Não Gi, posso. Tá acabando! 10 segundos para você dar o seu recado, Gi. Gente, Deus abençoe, obrigado. Espero que um pouquinho das histórias do Níger tenha chegado aí até vocês. E, ó, até mais.